Vamos trabalhar com níveis de estoque. Nível de serviço ou nível de atendimento. Bem, ele é um termômetro que mede a eficácia do estoque para atender às solicitações dos usuários. Quanto maior for a satisfação dos requisitos dos usuários em relação aos produtos comercializados, como quantidade, qualidade, embalagem, maior será seu nível de serviço ou atendimento. Para tal verificação, utilizamos a seguinte fórmula: o nível de serviço corresponde ao número de aquisições efetuadas dividido pelo número de requisições atendidas, e o resultado nós multiplicamos por 100. Então, essa relação entre o que foi efetuado e o que foi atendido vai mostrar o nível de serviço dessa organização. Vejamos através de um exemplo. Ele diz que no estoque da empresa Dias Melhores Virão, durante 3 meses, foram atendidas 2.200 requisições de materiais, com um número médio de 2 itens por requisição. Foram entregues 4.200 dos itens solicitados. Qual é, então, o nível de serviço desse estoque? Teremos 4.200, que refere-se ao número dos itens solicitados que foram entregues, 2.200, que se refere às requisições de materiais atendidas, multiplicado por 2, que é o número de itens por requisição. O resultado dessa divisão nós multiplicamos por 100. Assim, teremos ao final um índice de 95,45%. Alguns outros cálculos são importantes para que a gente possa fazer a gestão dos estoques. Nós temos aqui o giro do estoque. Ele mensura a quantidade de vezes em um determinado espaço de tempo que o estoque foi renovado. Como é que nós fazemos o cálculo do giro do estoque? Bem, temos duas formas. A primeira forma é utilizada quando não é mencionado o estoque médio, ou quando não for mencionado o valor unitário dos produtos em cada período. O estoque médio e o valor unitário do produto são essenciais para a gente calcule o giro do estoque. Mas quando nós não os temos, nós podemos utilizar então essa forma, que diz que o giro dos estoques é formado pela quantidade vendida dividido pela quantidade do estoque final. Então precisamos obter essas informações. Vejamos isso novamente através do exemplo. A empresa Dias Melhores Virão obteve o seguinte movimento. A quantidade vendida aqui é apresentada como 100 mais 100 mais 200, que dará 600. De onde saíram essas informações? Exatamente dessa tabela que nos é apresentada. Veja que a quantidade vendida, nós encontramos aqui, quantidade de vendas. 100, 100, 200 e 200. A quantidade do estoque final, nós vamos ter 200. É só observarmos o estoque final. Quem é o estoque final? É o último estoque de um determinado período. Então, nós temos aqui o saldo de 200 no dia 30 de março. Esse é o estoque final da empresa. O giro, nós vamos pegar então a quantidade vendida, que nós encontramos aqui, 600, e vamos dividir pela quantidade do estoque final, 200. 600 dividido por 200, teremos 3 vezes. Então, essa é a quantidade de vezes que o estoque dessa empresa foi renovada nesse período. A segunda forma de calcularmos o giro do estoque é utilizada quando nos é fornecido o estoque médio ou é possível calculá-lo. Assim, nós teremos a seguinte fórmula: giro é a quantidade vendida dividido pela quantidade do estoque final. Vejamos novamente o exemplo da empresa Dias Melhores Virão, onde temos os seguintes dados. Do mês de janeiro a dezembro, nós temos o seu estoque inicial, as entradas, ou seja, as compras, as saídas, podem ser as vendas ou o consumo, e o estoque final. Vamos calcular o seu estoque médio mensal. O estoque médio mensal é calculado pela seguinte forma. Devemos pegar o estoque inicial, somar com o estoque final e dividir por 2. Isso nós vamos fazer, portanto, a cada mês, já que é o estoque médio mensal. Em janeiro, nós temos um estoque inicial de 100, um estoque final de 200, somando dá 300. 300 dividido por 2, vamos ter 150. Em fevereiro, nós temos um estoque inicial de 200,
um estoque final de 500 e vamos ter o estoque médio de 350, pois 200 mais 500 dá 700, dividido por 2, 350. O mesmo procedimento nós vamos realizar para cada um dos meses. Uma observação aqui interessante. Vejam que o estoque final do mês de janeiro corresponde ao estoque inicial do mês de fevereiro. Em outras palavras, o estoque final de um determinado período será sempre o estoque inicial do período seguinte ou vice-versa. Vamos calcular aqui o estoque médio de acordo com esse exemplo. O estoque médio nós encontramos através da soma de todos os estoques médios mensais dividido por 12, que é a quantidade de meses no ano. De acordo com a tabela anterior que nós vimos, o estoque médio será 4.800, que é a soma do valor dos estoques mensais de janeiro a dezembro, dividido por 12, que nos dará o valor de 400. A quantidade vendida corresponde a 2.500, também obtido pela tabela anterior. E o estoque médio será, que nós acabamos de encontrar, 400. Diante dessas informações ou desses dados, nós podemos então calcular o giro do estoque, que nós vimos que pela fórmula é a quantidade vendida dividido pelo estoque médio. Quantidade vendida 2.500, o estoque médio 400, o que nos dará um giro de 6,25 vezes. Em outras palavras, durante o período analisado, que foi o período de um ano, o estoque dessa empresa girou mais de 6 vezes. Cobertura de estoque. A cobertura indica em um determinado espaço de tempo que o estoque médio será suficiente para cobrir a demanda. Em outras palavras, será que a quantidade do estoque médio irá atender a demanda dessa empresa? Bem, para sabermos isso, nós precisamos conhecer qual é a sua cobertura. O cálculo da cobertura se dá através da divisão da unidade de tempo que desejamos conhecer pelo giro que nós calculamos. Exemplo, calcule a cobertura da empresa liso, leve e solto em 6 meses, sabendo que o seu giro é 20. Ele pede aqui que essa cobertura seja em dias. Portanto, nós teremos 6 meses vezes 30. Por quê? Como se trata de meses e nós queremos saber a cobertura em dias, devemos trabalhar com a mesma unidade de tempo. Assim, devemos transformar 6 meses em dias. Sabemos que um mês tem 30 dias, então é só multiplicar por 6, que dará 180. E o giro já é calculado, já é nos apresentar aqui como sendo 20. Então, 180 dividido por 20 vai nos dar 9 dias. E a cobertura em unidade de tempo para essa empresa, conforme esses dados, é de 9 dias. O seu estoque garante a cobertura por 9 dias da sua demanda. Vamos agora aprender a calcular o custo de manutenção do estoque. Veja o exemplo. A empresa XYZ fabrica um grupo de produtos e quer desenvolver um plano de produção para eles. O estoque inicial esperado é de 100 caixas e eles desejam reduzir para 80 caixas no final do período do planejamento. Suponha que o estoque médio por período é a média entre o estoque inicial e o estoque final do trimestre. Se os custos de manutenção do estoque é de R$ 2,00 por unidade por período, qual o custo total de manutenção desses estoques de antecipação? Ainda nos é apresentada a seguinte previsão de produção de caixas. Para o período 1, 110 caixas, período 2, 120, período 3, 130, período 4, 120, período 5, 120. Total da previsão de 600 caixas. Primeiro devemos começar com o cálculo da produção total requerida. Nós temos o seguinte, o estoque final desejado, conforme apresentado no problema, são de 80 caixas. O estoque inicial nos foi apresentado como sendo 100 caixas. E a previsão total mostrada na tabela é de 600 caixas. A produção total requerida corresponde à somatória do estoque final mais a previsão total subtraído do estoque inicial. Substituindo os dados que nós temos aqui pela fórmula,
vamos ter o seguinte: produção total 80 mais 600 menos 100, o que nos dará 580 caixas. Cálculo da produção por período. A produção por período é encontrada através da produção total dividido pelo número total de pedidos. A produção total nós acabamos de encontrar 580 caixas. E o número de períodos apresentado na tabela anterior é de 5. 580 dividido por 5 dará 116 caixas. Vamos fazer agora o cálculo do estoque final de cada período conforme os dados apresentados. O estoque final do período 1 será dado pelo seu estoque inicial, 100, mais a quantidade prevista de produção por período, que será de 116, veja que esse número se repete para cada um dos períodos aqui, menos 110. Esse 110, nesse caso, corresponde à previsão de produção conforme a tabela. Procedendo à operação matemática, vamos encontrar 106 caixas. Veja que essas 106 caixas, que é o estoque final do período 1, corresponderá, por sua vez, às mesmas 106 caixas do estoque inicial do período 2. Repetindo o procedimento para encontrar o estoque final do período 2, teremos o seu estoque inicial 106, mais 116, que nós vimos que é a produção do período, menos 120, que é a estimativa de produção apresentada na tabela, que nos dará 102 caixas. Fazendo novamente esse procedimento, o estoque final de 102 caixas do período 2 será o estoque inicial para o período 3. E 80 caixas será o estoque final do período 5. Vejam que a empresa no problema queria que fosse feito um planejamento em que, ao final, o seu estoque fosse reduzido para 80 caixas. É o que acontece aqui. Vamos ver o cálculo do estoque médio por período. Então, o estoque médio por período é obtido através da seguinte fórmula: o estoque inicial mais o estoque final dividido por 2. Nós já conhecemos os estoques iniciais e os estoques finais de cada um dos períodos. Substituindo na fórmula, então, vamos ter, por exemplo, período 1, estoque inicial 100, estoque final 106, dividido por 2 dará 103 caixas. Repetimos o procedimento para cada um dos períodos. E, no final, teremos o estoque médio do período 5, 84, mais 80 dividido por 2, que dará 82 caixas. Cálculo do custo de manutenção do estoque. O custo de manutenção do estoque de um período é dado pela seguinte fórmula: é o custo unitário vezes o estoque médio. Então, o custo de manutenção do período 1, custo unitário, de acordo com o problema, é 2. O estoque médio que nós acabamos de encontrar, 103, multiplicando um pelo outro, teremos 206. O procedimento se repete para cada um dos períodos, até chegarmos ao quinto período, em que teremos 2 vezes 82, 164. E por último, nós podemos então condensar ou reunir todas as informações apresentadas através dessa tabelinha, onde teremos o seguinte: 5 períodos, 1, 2, 3, 4 e 5, previsão de caixas. Essa informação aqui é nos dada logo naquela primeira tabela que foi apresentada junto com o problema. A produção das caixas, que nós fizemos esse cálculo e encontramos 116, ela se repete para cada um dos períodos. O estoque final, que nós também calculamos há pouco e encontramos esses valores. O estoque médio das caixas, que foi o último cálculo que nós realizamos e encontramos esses valores. E aí temos o custo de manutenção dos estoques, que corresponde à somatória dessas previsões e desses estoques para cada um dos períodos. E o custo de manutenção dos estoques, que nós vamos... E o custo de manutenção dos estoques, que acabamos de encontrar, 206, 208, 190, 172, 164, respectivamente, para cada período, totalizando 940. Assim, conseguimos condensar todas as informações relacionadas ao custo dos estoques.